top de 5 segundos. Tudo sobre a renovação do Coringa. Até 2030, com o mais querido do Brasil, pode vibrar a torcida rubro-negra. A Sul-Americana, a Libertadores com os jogos de ontem, os resultados e também os jogos de hoje, também amanhã. E os 4 do Rio, 2 se movimentaram ontem, um vai se movimentar hoje e o outro amanhã. Você vai curtir dentro de instantes aqui, com muita notícia do clube do seu coração, os gols, os treinos, aqui no Momento do Esporte. Tem mais, hoje tem sorteio da Copa do Brasil às 15 horas, lá na sede da CBF. Você não vai ficar de fora do lance, porque aqui na Napa TV você sabe que é muito mais esporte para você. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte, agora na Napa TV. E eu já vou pedindo para você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, é muito importante. Eu repito, muita gente curte o nosso programa, está crescendo assustadoramente, mas você não é inscrito no canal. É muito importante você se inscrever no canal, dar aquela moral, dar aquela força, dê o seu like para poder... obviamente, que eles tomarem conhecimento de que o programa realmente está crescendo. Olha, hoje a gente vai começar o programa, primeiramente, agradecendo a Deus por mais um dia. Hoje, quarta-feira, ontem teve bola rolando, hoje vai ter bola rolando, mas a gente vai aqui, primeiramente, agradecer a turma boa da CBF, que ouviram também os nossos apelos, né, obviamente, e puniram os árbitros dos jogos que aconteceram aquelas bulhas, né, principalmente no jogo lá do Internacional, uma expulsão esdrúxula, né? Lá o Sport também, o Palmeiras sendo... Todo mundo viu que não foi pênalti, o árbitro deu, aí a CBF fez um pacotão, né? A comissão de arbitragem puniu esses árbitros incompetentes que vão ficar na geladeira por tempo indeterminado. E não basta só ficar na geladeira, gente. Tem que ficar na geladeira e tem que treinar, né? Eles têm que treinar as regras do futebol, né? Não ter a 18 como foi criado antigamente, né? Só temos 17 regras, então tem que treinar e conhecer as regras e colocá-las em prática. Dito isto, eu fico feliz. Repito, hoje tem sorteio da Copa do Brasil, terceira fase, 15 horas, lá na sede da CBF, expectativa do Brasil e do mundo. Você vai tomar conhecimento quem será o adversário do clube do seu coração. E a gente já vai aqui de imediato falar da Sul-Americana e também da Libertadores. Tivemos uma rodada que começou ontem, a segunda rodada, né, com resultados até surpreendentes. Então tivemos pela Sul-Americana o Independiente vencendo o Boston River por 2-1, o Caracas empatando com o Cienciano em 2-2, o Grêmio vencendo o Atlético Grau por 2-0, Godoy Cruz 2, Esportivo Luquenho 0, América de Cali 1, Corinthians 1. Olha, esse jogo eu vou te contar, foi um pau com formiga, né? O Corinthians foi empatar já no finalzinho, quase que nos acréscimos. E o Vasco vencendo o Puerto Cabello por 1-0 lá em São Januário. Hoje teremos pela Sul-Americana, hoje quarta-feira, o Huracan enfrentando o Racing do Uruguai, o Palestino enfrentando o União Santa Fé do Estádio Nacional de Santiago. O Cruzeiro vai pegar o Murchuque Rússia no Mineirão às 21h30. União Espanhola recebe o Once Caldas no Estádio Sassalido e o Lanús enfrenta o Melgar do Estádio La Fortaleza. Pela Libertadores tivemos os seguintes resultados. O Natan já trocou a telinha. O Botafogo venceu o Carabobo, que de bobo não tem nada, por 2-0. O Libertad venceu o Talleres por 2-0. O Peñarol venceu o San Antonio Bulu por 2-0. É o Bulu. O River Plate empatou com o Barcelona de Guayaquil em 0-0. O Estudiante perdeu em casa para a Universidade do Chile. Olha, esse time da Universidade do Chile não é brincadeira não, hein? Venceu os Estudiantes por 2-1. O Independiente Del Valle empatou com o Universitário do Equador em 0-0. Isso pela Libertadores. Jogos de hoje pela Libertadores e de amanhã.
teremos Palmeiras e Cerro Porteño no Allianz Parque às 21h30, Bolívar Esporte Cristal, Nacional e Bahia no Parque Central às 21 horas, Flamengo e Central Córdoba no Maracanã às 21 horas, Peñarol e Antônio Bulobulo, olha o Bulobulo aí, no Campeão del Silo, e Olímpia e Vélez Sarsfield no Defensor del Chaco. Amanhã, complementando a segunda rodada, teremos São Paulo e Alianza Lima no Morumbi, Racing e Atlético Bucaramanga do Presidente Perón, e o Internacional recebendo o Atlético Nacional do Beira-Rio. Portanto, são os jogos, resultado dos jogos e também os jogos que acontecerão hoje e amanhã pela Sul-Americana e também pela Copa do Brasil. Olha, em vez de falarmos do Clube do Seu Coração. Botafogo nisso, Natan. O Botafogo que recebeu ontem o cara bobo, que de bobo não tem nada, né? Agora, eu vou falar uma coisa pra você, né? O Botafogo defende o título da Libertadores e o título brasileiro. Mas até agora, bem da verdade, o único jogo que o Botafogo convenceu um pouquinho só foi o jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro lá no Allianz Parque. Que fez o jogo fora de casa, não conseguiu convencer, né? Perdeu. E ontem enfrentou um time que eu acho que até o Olaria, com todo o respeito que eu tenho ao Olaria, faria jogo duro contra esse time. O Botafogo está sem criatividade, está totalmente sem criatividade. Primeiro tempo, 0-0, e olha, lamba os beiços, porque o cara bobo meteu a bola na trave. E todas as vezes que ele saiu no contra-ataque, era um Deus nos acuda, cara. Era um Deus nos acuda. Aí no segundo tempo, o técnico Renato Paiva fez algumas alterações, inclusive tirando o Alex Telles, que saiu chateado, não sei porquê. O cara hoje aqui no Brasil é assim, ele é substituído, ele sai todo, sabe, de beicinho, não quer sair. Aí tirou o Alex Telles, botou o Cuiabano que tá voando baixo. O Cuiabano entrou voando baixo, né? Entrou muito bem no jogo. Tirou o Marlos Freitas também, caiu muito de produção o Marlos Freitas. Colocou o Patrick de Paula. Aí tirou o Santiago, colocou o Matheus Martins. Algumas alterações importantes, né? Aí o Botafogo começou a crescer de produção, as jogadas começaram a aparecer e já praticamente aos 42 minutos do segundo tempo, uma falta, o Patrick de Paula cobrou. O Botafogo foi batejado pela sorte, a bola bateu na zaga e entrou. Né? Conseguiu furar aquele bloqueio, conseguiu furar aquela bolha. Né? 1-0. Não demorou muito, né? O jogo já estava acabando. Aí uma outra jogada ali pelo lado esquerdo. O Arthur, que estava uma peça quase que apagada, conseguiu meter uma bola no meio. O Matheus Martins penetrou na área e fez 2-0. Agora, a gente tem que destacar aqui, nós não temos compromisso com ninguém, nosso compromisso é com o torcedor. O Botafogo precisa jogar mais, muito mais, para alcançar alguma coisa, tanto na Libertadores como no Brasileiro e no Mundial de Clubes. Porque o time do Botafogo, muitos jogadores caíram de produção e alguns jogadores que eram destaques, né, como no caso aquele meio de campo formado pelo Marlon Freitas e pelo Gregory, o Savarino fazendo o terceiro homem de ligação, realmente não estão rendendo. O Gregory ainda está um pouquinho, sabe, acima da média, mas o resto, os jogadores caíram muito de produção. E o time como esse Carabobo, que é um time fraco, cara, é um time fraco, não pode fazer o que fez ontem no Tapetinho, com todo o apoio. E a torcida do Botafogo já estava perdendo a paciência, né? O gol não saía, né? Só foi sair aos 42 minutos do segundo tempo e alguma coisa tem que ser feita. É claro que alguns jogadores que foram contratados ainda não estrearam, mas eu acho que o Renato Paiva já teve tempo de sobra para montar esse time, né? Primeiro gol, repito, saiu aos 53 minutos do segundo tempo. O Botafogo, esse time do Carabobo, ele
jogou fechadinho. E não vai jogar aberto, né? Não vai jogar aberto aqui. Jogou fechadinho e estava conseguindo seus objetivos. Aí, o time do Botafogo jogou com o João no gol, o Vitinho depois o Matheus Ponte. Aliás, o Matheus Ponte tem entrado bem nas partidas, né? O Jair, o Alexandre Barbosa e o Alex Telles, depois o Cuiabano. O Gregory, o Marlon Freitas, depois o Patrick, o Savarino. O Arthur, o Mastriani também foi uma peça apagada. Perdeu um gol debaixo da trave. Depois o Juan. O Santiago, depois o Matheus Martins. Então, minha gente, vou aqui alertar mais uma vez. Depois, Napoleão comentou o jogo, mas vou alertar para vocês. O Botafogo tem que jogar mais um pouquinho, porque depois das saídas do Luiz Henrique e também do Thiago Almada, o time caiu muito de produção, muito. Vamos ver, melhorou um pouquinho a sua situação, está com 3 pontos, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O time volta a jogar neste final de semana, no sábado, contra o Bragantino em Bragança Paulista. Outra pedreira, cara. Outra pedreira. Apesar que o Botafogo dá sorte lá. Ano passado o Botafogo, se deu bem. Então, essa é a minha mensagem para a torcida do Botafogo. O Botafogo tem que melhorar. Ele está defendendo o título da Libertadores e o título brasileiro. Então, tem que jogar muito, mas muito mais para poder convencer os jornalistas e a sua torcida que espera tanto desse time que investiu quase que 500 milhões em contratações. Saindo do Botafogo, vamos falar do Machão da Gama, o gigante da colina. Você está vendo lá ali já o escudo do Vasco. O Vasco que, mais uma vez, não convenceu a sua torcida. O Vasco pegou um time também fraco, né? Recebeu o Puerto Cabello em São Januário. A torcida compareceu, a torcida do Vasco compareceu e compareceu muito, compareceu firme. Conseguiu 1-0 rapidinho no primeiro tempo, aí eu falei, bom, o Vasco vai deslanchar. O Vasco hoje vai dar uma goleada histórica. Só que o Puerto Cabello ficou lá atrás, explorou os contra-ataques. Olha, deu trabalho ao Vasco, né? Deu trabalho, né? Apesar do gol ter saído muito cedo, o Vasco no segundo tempo teve todo o segundo tempo para ampliar. E você sabe que o saldo de gols nessa competição é muito importante e se classifica apenas na Sul-Americana. O segundo colocado vai esperar quem caiu da Libertadores para poder tentar a sorte e seguir, né, na competição. Então eu acho um pouco provável o futebol que o Vasco está apresentando crescer um pouquinho mais. Uma coisa é certa, e que eu passo essa mensagem para o torcedor vascaíno. Não adianta ficar burro, não adianta pedindo a saída do técnico. E os torcedores já estão impacientes pedindo a saída do técnico. Mas, cara, o Fábio Carille, ele está trabalhando com o que ele tem em mãos. Sabe? Ele não tem um super time. Para o que ele tem em mãos, está muito bom, né? O Felipe Coutinho, que no jogo passado arrebentou com o jogo, jogou bem. Então, algumas peças do Vasco não funcionaram. Então, o Vasco precisa encontrar uma formação ideal, né? O time começou com o Lucas Piton, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Maurício Lemos. O Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho. Depois entrou o Paê, como sempre, né? O Garré, depois o Lloyd, Vegete e o Nuno Moreira, depois o Ryan. Olha, eu vou te contar uma coisa. Esse time que enfrentou o Vasco é um time dirigido por um português, cujo nome é Vasco. O nome do treinador é Vasco, meu amigo, não é brincadeira não. E o time fez pouco investimento. Então, eu acho que o Vasco deveria ter um pouquinho mais de esforço para ganhar melhor esse jogo, né? Vamos ver aí que bicho que vai dar nas próximas competições. O Vasco agora volta para o Brasileiro, né? E os dirigentes do Vasco, saindo do jogo, o jogo já falei, 1-0, né? 1-0 para o Vasco, foi goleada. Para os dirigentes do Vasco, o importante foi a vitória, porque somaram os 3 pontos, estão aí na briga, né? Do grupo G. Uma coisa é certa, eu tenho que parabenizar os dirigentes do Vasco que tiveram bom som desse episódio de Maracanã. Entraram na justiça,
para conseguir jogar no Maracanã, aliás, jogar em São Januário, né? Entraram com liminar e tudo, aí depois, para valecer o bom senso, fizeram uma reunião com os dirigentes do Flamengo e ficou acertado que o Vasco vai fazer 8 jogos, 9 com o jogo do Flamengo no Maracanã. Ficou bom para todo mundo, cara. Agora, a única decepção que eu tive foi a atitude do Pedrinho. Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedrinho. Torcida única? Nunca! Torcida única não existe, Pedrinho. É punir os outros torcedores. Ele chegou a solicitar que fosse torcida única em São Januário. Tá de brincadeira. Só pode estar de brincadeira, né? Então, o Vasco vai virar a chave, né? Vai voltar a jogar neste final de semana. Agora é Campeonato Brasileiro, hein? Agora é Campeonato Brasileiro e o bicho vai pegar. Porque o Vasco vai jogar neste sábado, em São Januário, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro e precisa ganhar. E o Vasco vem de uma derrota lá contra o Corinthians por 3-0. Vai jogar em São Januário. Venceu o Santos São Januário. São Januário, o Vasco cresce. E a torcida, com certeza, mesmo sofrendo, mesmo pedindo a saída do técnico Fábio Carilli, com certeza vai comparecer em São Januário. É às 16 horas, lá em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Saindo do Vasco, vamos falar agora do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Olha, temos muitas novidades sobre o Flamengo. A diretoria do Flamengo trabalhando com seriedade, resolvendo os problemas internos, né? E procurando dar mais motivação aos jogadores, né? Sobretudo segurando aqueles jogadores importantes. E ontem, uma notícia maravilhosa que nós já falamos aqui na abertura do programa. Renovação do contrato do Coringa. Muitos times de fora do exterior querendo o Coringa, né? Ele tinha contrato até 2028. Renovou até 2030. São 5 anos que ficará à disposição do clube mais querido do Brasil. Ele falou da alegria de permanecer no Flamengo. Ele é o capitão da equipe, é o Coringa, né? E flamenguista, confesso. E a nossa querida amiga e irmã, a Daniele Boaventura, que é da Flamengo TV, mostrou para o Brasil e para o mundo esse evento lá, essa apresentação, essa assinatura de contrato lá na mesa do José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo. Você vai curtir aqui, entendeu? E agradecer a Flamengo TV pelas imagens e a entrevista, né, do Gerson assinando, renovando o seu contrato até 2030. E o Coringa tá como? O Coringa tá mais do que nunca com a nação. Vou pedir licença para sentar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para ser dita nesse momento. Imagino que a pressão em cima de um jogador, por mais experiente, mais vitorioso que seja, antes de uma partida de Libertadores, já é grande. E aí te ligaram de manhã e falaram, vem cá que tem um negócio para você assinar. Como é que foi? Conta aí pra gente. A apresentação hoje é de tarde, né? Me ligaram, a comunicação hoje, mas do meu lado não foi muito boa não, porque não me avisaram. Não me avisaram que eu tinha que conta. Contrato. Eu gosto de contar. Mas feliz, realizando mais uma vez um sonho na minha vida. Renovando o contrato, meu time do coração. Tá aqui, né? Até 2030. Então, estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né? Para todos nós aqui do clube e para a nação, que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né, que a gente costuma dizer. Feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais. Olha, eu tenho umas perguntas para te fazer, mas antes, já que eu vi que tem essa camisa bonita aqui, Boto, eu quero te ouvir. Queria que a gente fizesse a formalidade, né? Você chegou no Flamengo tem pouco tempo. Eu gostei muito do Boto recentemente falando assim, como é que é mais ou menos o tempo? Um tempo no Shakhtar, um tempo no Benfica e um tempo no Flamengo, a correspondência de cada um. Parece que você está aqui a vida inteira. Pela pressão, eu costumava dizer que no Benfica equivalia, um ano no Shakhtar equivalia a 3 no Benfica. E aqui, então, equivale a 6 anos no Benfica. com a pressão é boa e nós gostamos de pressão. Não há ninguém que esteja no futebol que não goste de pressão. Em relação ao Gerson, que é isso que nos traz aqui, não havia uma necessidade de renovar o contrato, porque ele tinha contrato por mais 1 ano e meio, mas havia uma necessidade nossa de valorizar alguém que é muito importante dentro e fora de campo para nós. E foi isso que aconteceu. Chegámos a bom porto e estamos aqui todos contentes.
com esta camisola até 2030, vamos ter aqui o Gerson. Quer mostrar? Quer mostrar? O pessoal na Flamengo TV está ansioso para ver, ó. Aquela fotozinha que se faz normalmente, não é? Com exclusividade na Flamengo TV. Isso que é apresentação, hein? Não é só para a imprensa local, é para todo mundo que está no chat, é para todo mundo que está acompanhando o Flamengo ao vivo. Que maravilha. Parabéns, parabéns. Nação rubro-negra está com um sorriso de orelha a orelha, porque o Coringa fica no Flamengo até 2030, né? Vamos falar agora do jogo do Flamengo. O Flamengo joga hoje no Maracanã, segunda rodada da Libertadores, né? Enfrenta o Central Córdoba, jogo difícil, e o técnico Felipe Luiz trabalhou muito ontem, já como sempre, né? Ele não dá o time, não adianta, né? Porque tem muitos jogadores que não estão 100% e ele quer rodar o elenco, mas esse jogo, gente, é um jogo muito importante. O Flamengo vencendo vai assumir a liderança tranquilamente do seu grupo e precisa. Agora, boa notícia para a nação rubro-negra é o Pedro, né? O Pedro, de repente, pode pintar aí no banco de reservas, até como alternativa. Ele já está totalmente liberado por todos os departamentos, departamento médico, fisiologia, fisioterapia, tudo. Está 100% clinicamente curado, agora só precisa de ritmo de jogo. E pelo que o Felipe Luiz conhece, que é um cara muito estudioso, ele não sabe que não vai poder botar o Pedro assim de cara. Pode pintar aí uns 15, 20 minutos, dependendo de como a partida esteja. Agora, alguns jogadores certamente serão poupados. Uma coisa é certa, o Bruno Henrique deve começar o jogo, porque ele não começou lá no jogo contra o Vitória, em que o Flamengo venceu por 2-1 lá no Barradão. Tem algumas dúvidas que só serão dissipadas hoje, porque o Felipe Luiz só define a equipe quando está saindo. A imprensa só toma conhecimento da escalação uma hora antes, né? Porque isso é de lei, é determinação da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, quando o time jogar no Brasileirão. Então, uma hora antes tem que ter a relação do time que vai a campo. Agora, eu arrisco dizer o seguinte, que alguns jogadores deverão ser poupados. E ele vai dar mais ritmo para o Arrascaeta. O Arrascaeta precisa de jogos, precisa de jogo. E o Arrascaeta vai começar jogando. Eu acho que o time provável, veja bem, o time provável do Flamengo, não estou aqui afirmando, né? Porque depende aí do parecer da fisiologia, né? Do tempo que precisa ser dado para os jogadores, sobretudo que vem atuando. O Felipe Luiz está preocupado com essa dupla de zaga que está jogando direto, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, né? O próprio Alexandro, que é lateral esquerdo, né? Então, o time provável poderá ser esse: o Rossi no gol, o Wesley, os dois Léos, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira, e o Alexandro, né? Podendo pintar aí o Ayrton Lucas, o Pulgar ou o Everton Araújo, o De La Cruz ou o Luiz Araújo e o Arrascaeta. Você está vendo aí que é ou, porque não tem, né? Ele está analisando aí o que ele pode colocar para não estourar os jogadores. São muitas competições, gente, né? E o Coringa lá do outro lado, o Coringa agora jogando lá se adaptou bem ali do lado direito, né? Dando sustentação ali aos avanços do Wesley. O Bruno Henrique, o Plata ou o Cebolinha ou o Juninho. Então tá aí. Esse deve ser o time do Flamengo, né? Muito iô, porque a gente não sabe, na verdade. Vão aparecer aí um bocado de escalações, né? Mas não se iluda não, nação, né? A escalação verdadeira só vai pintar uma hora antes do time entrar em campo. Esse jogo está programado para as 21 horas no Maracanã. Ficam ainda à disposição do técnico Felipe Luiz vários jogadores, né? O Luiz Araújo se não começar, o Plata se não começar, o Michael, o Ayrton Lucas se não começar, o Alan, o Alacian, o Cleiton, enfim, realmente uma turma boa, né? O Flamengo hoje, você olha para o banco, tem alternativa para mudar a filosofia do jogo, principalmente no segundo tempo. E sobre contratações, nós já vínhamos falando aqui, né? Em relação às contratações, o Jorginho praticamente só falta assinar, está tudo certo. E agora o Flamengo está tentando investir no lateral direito do Shakhtar Donetsk, que é um jogador jovem, que o José Boto conhece muito ele. O Flamengo já vai fazer uma proposta, porque é certo que o Flamengo vai perder o Wesley agora na janela do mês de junho e mês de julho. Então o Flamengo já está correndo
estão correndo atrás, correndo na frente para tentar um substituto, né? Porque aí vai ficar só com o garoto da base, que é muito bom jogador, né, de 19 anos, e o Varela, que deverá ser o titular, né? A menos que o Felipe improvise alguém ali pelo lado direito. Mas o Flamengo precisa... É pensamento da diretoria do Flamengo sempre ter 2 jogadores de qualidade em cada posição. Então, por exemplo, na zaga agora, se der algum problema com um dos 2 Léos, ele vai ter aí o quê? Vai ter... O Danilo ainda não está recuperado. Está ainda, sabe, buscando. São muitos jogos, gente. E ali tem a garotada, né? Tem o Iago, tem o Carbono, tem os meninos que estão aí, né? Que podem, de repente, o Cleiton, que podem entrar na zaga, mas não é a mesma coisa, né? Precisa de jogadores experientes aí atrás. Então, a diretoria está trabalhando também para trazer o zagueiro, né? Vamos aguardar o jogo de hoje, não vamos pensar só no jogo de hoje. Depois, na sexta-feira, a gente vai pensar no jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Saindo do Flamengo, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Bota o tricolor das Laranjeiras aí, rapaz. Bom, Renato Gaúcho estreou, né, no jogo contra o Bragantino, vitória 2-1. Aí você pergunta, convenceu? Mais ou menos, mais ou menos. Ele fez algumas alterações, ele colocou o Lima, oficializou o Lima como titular. Ele manteve mais ou menos o time que o Mano Menezes tinha colocado em campo, né? E hoje o Fluminense, aliás, amanhã, o Fluminense entra em campo amanhã, hein, gente? Olha só, vai jogar contra um time que tem o nome de gás. Meu amigão, GN São José, né? Pela Copa Sul-Americana, o jogo programado para as 21h30 no Maracanã. O Fluminense, que começou bem a Sul-Americana, e agora sob o comando do Renato Gaúcho, teve bastante tempo, você está vendo já aí os treinos do Fluminense, concluiu seus preparativos hoje, desculpe, para enfrentar o GN São José no Maracanã. O Renato não deve mexer muito, eu conheço o Renato não vai mexer muito na equipe não. Ele deve manter o time que venceu o Bragantino por 2-1, porque apesar das dificuldades encontradas, o Bragantino realmente pressionou muito o Fluminense, mas eu creio que não tem como ficar mexendo no time. Ele vai tentar dar o máximo de jogo para esses jogadores que entrarem em campo no final de semana, né? E o time mais ou menos provável para o jogo de amanhã, às 21h30 no Maracanã, contra o GN São José. Esse time tem nome de combustível, né? De gás. Só faltou o GNV. GN São José. Vai entrar em campo com Fábio no gol, né? A experiência a serviço do tricolor das Laranjeiras. O Guga ou o Samuel Xavier, eu acho que vai começar com o Guga. Thiago Silva, Freitas e o René. O Martinelli, Hércules e Lima. O Arias, Canóbio e Cano. Esse time do Fluminense dá para vencer bem, mas muito bem mesmo, esse time do GN São José. Jogo importante para o Fluminense, com certeza a torcida do Fluminense vai comparecer, porque já viu um pouquinho de melhora em relação ao time que era dirigido pelo Mano Menezes. E o Renato é o Renato, né? O Renato tem bom papo, é um cara, sabe, foi boleiro, sabe conduzir a galera, e é uma nova história para o Fluminense a partir de agora. Você que não tem boa memória, mas o Fluminense foi campeão brasileiro. O ano 24 foi o Botafogo e 23 foi o Fluminense, né? O Fluminense fez uma campanha espetacular em 23, né? Infelizmente, em 2024 e 24 foi um fiasco, quase foi rebaixado. Foi salvo pelo Gongo no último jogo contra o Palmeiras. Agora é nova história. E o Fluminense vai participar também do Mundial de Clubes. Tá bom esse time? Não. Tem que contratar mais. Tem que fazer mais umas 2 ou 3 contratações. Mas tenho certeza que a diretoria do Fluminense vai dar conta do recado, vai trazer 1 ou 2 jogadores para o Mundial, na janela para o Mundial de Clubes, no dia 15 de junho, e vai de 15 de junho a 15 de julho. Olha, antes de fechar o programa, mais uma vez quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tá aí na telinha, é o canal alternativo da Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like. Quero também hipotecar toda a minha solidariedade
a família do Manga que nos deixou ontem, né? O Manga que foi uma lenda viva, um dos melhores goleiros que eu tive a oportunidade de assistir. Eu tive a oportunidade de ver alguns jogos do Botafogo, né? Internacional, campeão por todos os clubes que passou e realmente deixou uma marca viva do futebol brasileiro, né? Então, minha solidariedade aos seus familiares e também à nação botafoguense. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Sexta-feira estaremos aqui com todos os resultados, falando do Campeonato Brasileiro, com os gols da rodada, tudo para você que é um telespectador privilegiado. Eu repito, sexta-feira, aqui na Napa TV. Sabe por quê? A Napa TV é muito mais esporte para você. Tchau!